CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Boa noite a todos. De amor. Vamos dar início na nossa reunião, estudando o capítulo 28, coletânea de preces. Terceiro, prece pelos outros. Item 42, por alguém que está em aflição. E Kardec diz assim: se no interesse do aflito a sua prova deve seguir o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido, mas seria impiedoso se desencorajássemos, porque o pedido não foi atendido. Além do que, embora a prova não tenha cessado, pode-se esperar obter alguma outra consolação que modere a sua amargura. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, estamos aqui, Senhor, para estudar o Teu Evangelho, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para todos nós. Abençoa o Nilton, que vai nos conduzir para o raciocínio. Envolve ele no Teu amor, na Tua luz, na Tua paz. Envolve a todos nós, Senhor, que possamos estar unidos no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, sob a Tua proteção, sob o Teu auxílio. Que o altivo irmão Luiz possa também ajudar o Nilton e nos ajudar na compreensão das lições da noite. Ampara-nos, Senhor. E assim passamos a palavra, a coordenação. Em nome do amor, o amor que vibra nesta casa. Em nome do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja. Então vamos lá. Preces pelos outros, por alguém que está em aflição. É uma prece intercessória. E a gente não sabe o valor de uma prece intercessória, a gente não calcula. Porque a prece intercessória ela é completamente desinteressada. Uma vez nós estávamos estudando sobre prece com o nosso irmão altivo e ele disse isso, exatamente o que eu estou repetindo aqui. O valor de uma prece intercessória. Às vezes você pede, mas um outro pede por você e você alcança aquilo que você deseja. Por isso a gente deve ter o hábito de orar uns pelos outros. Orarmos uns pelos outros. E a gente tem sempre essa recomendação aqui do plano espiritual. E quando essa prece é por alguém que está em aflição, ela é mais eu não vou dizer eficaz, eu vou dizer assim, é mais piedosa, vamos dizer, é um sentimento de compaixão que você tem pelo outro. E a compaixão é um sentimento nobre. Quando você vê o outro sofrer, você sofre por ele e você quer ajudá-lo. Aí, como ele diz aqui, ó, se no interesse do aflito a sua prova deve seguir o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. Então, se está passando por um momento difícil e aquilo faz parte da prova dele ou da expiação, não é que a nossa prece vai mudar o curso. Não é isso. Mas seria impiedoso se o desencorajássemos porque o pedido não foi atendido. Além do que, embora a prova não tenha cessado, pode-se esperar obter alguma outra consolação que modere a sua amargura. De qualquer forma, a prece vai chegar até aquele que está em aflição.
pelo menos, se não puder mudar o curso da prova, irá fortalecê-lo, irá dar ânimo, irá encorajá-lo para suportar a prova. Então a gente deve sim orar uns pelos outros, e principalmente quando a gente sabe quem está em aflição. Um amigo doente, uma pessoa doente, ou como a gente faz aqui na nossa irradiação, que a gente generaliza, a gente pede por todos os sofredores, por todos os doentes, encarnados e desencarnados. E ele segue: o que é verdadeiramente útil para aquele que se encontra em aflição é a coragem, olha, e a resignação, sem as quais o que ele sofre não trará nenhum proveito para si, porque será obrigado a recomeçar a prova. Olha o detalhe aí que a gente não atenta. Toda prova deve ser passada com resignação. Luana, o que é resignação? E por que você não me perguntou o que é resignação? O que é resignação, Elainezinha? O que é resignação? A resignação é você não reclamar. É você aceitar as provas sem reclamação. Se você reclama, é porque você não está satisfeito com aquilo que você está passando. E se você está passando, é porque você precisava passar. Então, quantas provas, quantas pessoas se suicidam por falta de resignação? Eu não aguento esta dor. Eu não aguento mais essa prova. Vou me suicidar. O que vai acontecer? Tem todo um processo sequente ao suicídio, que eu não vou entrar aqui no tema, mas ela terá que, numa nova oportunidade, numa nova encarnação, passar pela mesma prova, porque ela sucumbiu naquela prova. Ela sucumbiu. Então ela mostrou que fraquejou naquela prova. A lei de progresso é uma lei circular. Na outra experiência, ela passará de novo pela mesma prova para dizer assim a Deus: eu venci, eu sou mais forte. Entenderam? Fala, Luiz. Eu tenho uma metáfora para resignação. Lembra daquele boneco João Bobo? Você dava um soco nele, ele ia lá embaixo e voltava. Quanto mais forte você bate nele, mais rápido ele volta. João Bobo, ele está lembrando, né? Vai e volta, vai e volta. Existem vidas de muita dor. A pessoa passa a vida inteira com dor. E a gente vê pessoas que não reclamam. Eu lembro da minha esposa, por exemplo, com uma dor grande, forte na cabeça, ela não poder se movimentar, porque estava ali com um problema, com um câncer. Nunca eu vi ela reclamar, nunca reclamou. Passou para mim uma grande lição. Nunca reclamou. Às vezes ela pedia: faz uma prece, me dá um passe, bota a mão aqui. Isso é resignação. E se ela passa xingando, reclamando, ela não teria vencido a prova, teria que passar pela mesma prova novamente. A gente precisa aprender a ser resignado, isso é muito importante. E quando você faz uma prece por alguém, você ajuda aquele alguém a ser resignado. Se você não mudar o curso da prova, pode mudar o curso? Se tiver no cabimento da lei, sim. Mesmo os guias, eles não podem mudar o curso da nossa prova. Eles sempre vão nos ajudar. Se tiver que tirar a prova do caminho, eles vão tirar. Mas se tiver no cabimento da lei a gente passar por aquela dor, por aquela experiência, teremos que passar. Resignadamente.
Aí a nossa prece vai dar força, ânimo, coragem, resignação. Entendeu, Luana? Aí ele continua. Portanto, é para esse objetivo, principalmente, que é preciso dirigir nossos esforços, seja apelando aos bons espíritos para que venham em sua ajuda, seja levantando o moral do aflito com conselhos e encorajamentos, seja, por fim, ajudando-o materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode também ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortificar o seu moral. Aí, tudo que nós falamos. Entenderam? Alguém que desencarnou e a gente faz uma prece intercessória. A gente faz a prece para quem? Para ele, para os guias, para Deus, para Jesus ou direto para ele? A gente faz a prece para Deus, para Jesus ou para os guias. Tá. Quando você fala com ele, você está evocando ele. Então, Jesus, abençoe a minha esposa. Meu Deus, abençoe o meu pai. Amigos espirituais, abençoe a minha mãe. Então você vai pedir a Deus. A prece é um pedido a Deus e não a pessoa. Por isso é uma prece, é a oração. Vocês vejam a prece sentida. A gente já viu lá por alguém que acaba de morrer, eu acho que já vimos ou não vimos, não tem problema. Mas quando a gente vê ali no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. Aí a menina faz a prece para a mãe, olha só. Ela direcionou a prece erradamente para a mãe. Você já sabe da história, né? Esqueceu? Então, vamos lá. É logo no início do livro, Entre a Terra e o Céu, uma belíssima obra. Todos devem ler para compreender reencarnação. Um estudo. Um tratado de reencarnação. Um homem casado com uma mulher ficou viúvo. Ele vai, casa com uma outra. E ele tem 2 filhos com a primeira mulher. E acontece, tem umas situações lá, que a esposa, desencarnada, obsidia a mulher, porque ela errou, ela teve um erro, ela cometeu um erro, ela abriu brecha, abriu sintonia. E a mulher, ciumenta, e principalmente por causa do filho, porque o filho desencarnou, e ela teve uma parcela de culpa no desencarne do filho, ela foi desleixada. Ela não teve culpa por ele ter morrido. Ele morreu porque estava no curso das provas dele, da expiação dele. Ali era uma expiação. O menino morreu. Mas no íntimo ela dizia assim, bem que esse moleque podia morrer. Por quê? Ela tinha ciúmes do pai com o garoto, que o pai era agarrado com o garoto. Bem que podia morrer afogado. Foi passear na praia. Aí deu uma de bobinha, né? Deixou o garoto lá entrar na água. Quando viu, o garoto estava se afogando, sumiu nas águas, se arrependeu, mas não deu mais para tirar. Ela se sentiu culpada. Ela não foi culpada pela morte. E pelo livro, pelo curso da vida daquele espírito, ele morreria afogado, de um jeito ou de outro. Mas ela foi desleixada. E como ela pensou, bem que esse moleque podia morrer, ele tinha uns 7 anos de idade.
Veio uma onda, devia ser Barra da Tijuca, né? Levou o garoto. Tudo bem. A mãe ficou furiosa. A mãe desencarnada. Furiosa. O nome dela é Zulmira. E ela vem zunindo em cima da madrasta. Cadê meu filho? Que nem ela encontrou o filho. Ela estava com tanto ódio, olha só como o ódio prende a gente. O amor liberta. O ódio junge você ao outro. Ela ficou com tanto ódio da segunda esposa do marido dela, que ela nem viu o filho, nem sabia para onde o filho tinha ido. E a mulher culpada fica doente, cai doente, muito doente. Os médicos já não sabiam o que fazer. Ela entrou numa depressão, num estado de culpa tão grande. E quem estava fomentando toda aquela situação era a Zulmira, a madrasta da menina. A menina já tinha seus 14 anos. O que a menina faz? Mãezinha querida, por favor, ajuda a minha madrasta. Ela está muito doente, ela pode morrer. Ajuda, por favor. Ela direcionou a prece a quem? A obsessora. Você não sabe o estado do outro. Para a menina, era a mãe dela. E a mãe estava bem. Mãe é mãe. Mãe para a gente sempre é santa. É ou não é? Mas a gente não sabe a realidade dela no mundo espiritual. Ela pode estar bem, pode não estar. Era o caso da madrasta. Aí ela faz a prece fervorosa pedindo à mãe. Só que a prece vai lá em Nosso Lar. O capítulo chama-se Prece Refratada. A prece vai lá em Nosso Lar. Era uma prece intercessória, como está aqui, ó, por alguém que está em aflição. A madrasta estava em aflição. Ela pede a mãezinha para ajudar, mas a mãe não tinha condição. A mãe nem ouviu a prece, nem ouviu. A sintonia dela era outra. A sintonia dela era destruir aquela que para ela tinha sido a causa da morte do menino. Mas a garota tinha méritos, tinha pureza de coração, fez a prece com fervor, a prece foi lá em Nosso Lar. O capítulo chama-se Prece Refratada, repetindo. Chegando em Nosso Lar, ó, fulana está pedindo socorro, tem alguma coisa lá na terra. Chegou aqui o pedido de socorro de fulana. Ela direcionou para a mãe, mas a prece foi lá, porque ela tinha méritos, foi lá. Aí vem uma equipe, André Luiz vem junto, saber o que é, vamos ver esse caso aí. A partir dali, se desenrola toda a história. Toda a história. Mas aí a gente vai saber quem era o menino, o Júlio, o nome dele era Júlio. Por que ele morreu afogado? Quem era a madrasta? Quem era a mãe? Quem era o pai? Quem era o enfermeiro que o menino reencarna, muito doente, com um problema sério na garganta? Aí a gente vai saber o porquê do problema da garganta. Aí chama o enfermeiro para dar uma... Vai no médico, o médico receita uma injeção. Antigamente era o enfermeiro que ia aplicar a injeção, né? Foi o enfermeiro é tomado de ódio pelo garoto. O enfermeiro pensa em dar veneno, vou botar veneno nessa injeção aqui, porque ele fica com ciúmes. Porque o enfermeiro não conhecia, mas quando ele vê a mãe do menino, que ela passa a ser mãe dele, ele morre de ciúme porque ele tinha sido noivo dela e ela casou com outro. Aí ele, por que ela casou com outro? Você vai entender por que não casou com ele, por que ele queria dar veneno para o menino. Olha que trama, que trama. A lei de Deus colocou um grupo junto. Estou falando de reencarnação para falar pela prece, né? Mas começou tudo isso pela prece. Inimigos do passado
se juntam, voltam tudinho. É uma das melhores obras do André Luiz. Todas são boas, são excelentes, mas essa é excepcional. Para você entender reencarnação, começa com uma prece por intercessão a alguém que estava em aflição. Entendeu, Luiz? Imagine quando a gente vai contextualizando, se eu fosse professor, como é que eu faria? Explique e justifique, valendo 5 pontos, 2 questões só. Tinha professor que era assim, né? Eu tinha um professor de geografia que era danado, e dava 5 para todo mundo. Só quando o cara era muito safo, ele dava um 6, um 7. Então vamos lá. Com ele não tinha decoreba, tinha que entender. Aí ele faz a prece aqui, né? Lê a prece aí. Meu Deus, cuja bondade é infinita, ameniza a amargura da situação de fulano, se assim for de tua vontade. Pode dizer o nome do fulano, do Luiz. De Luiz. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o ajudem em suas aflições. Se no seu próprio interesse elas não lhe puderem ser poupadas, fazei que ele compreenda tais aflições são necessárias ao seu adiantamento. Dá-lhe confiança em Deus e no futuro, e suas aflições se tornarão menos amargas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que o faria perder o fruto do seu sofrimento e o tornaria sua posição futura ainda mais difícil. Conduzi o meu pensamento até ele e que eu o ajude a sustentar sua coragem. E deu uma prece aí, um modelo, né? Você não precisa seguir esse modelo, mas se quiser seguir, pode. É igual o Pai Nosso. Se você faz o Pai Nosso da boca para fora, é uma coisa. Se você faz o Pai Nosso com o coração, é outra coisa. Tudo bem? Prece bonita, né? Prece bonita. Allan Kardec. Essa segunda, ele pede para os bons espíritos em nome de Deus. Então, essa é boa, essa é forte, né? Vamos ver aqui, ó. Bons espíritos. Ele não pediu prece por fulano. Ó, meu Deus, cuja bondade é infinita, ameniza a amargura da situação do Luiz. Ele não pediu para o Luiz. E, né, se assim for da tua vontade, Senhor. Bons espíritos, ele vai aos bons espíritos. Mas nada acontece sem a vontade de Deus. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o ajudem em suas aflições. Se no seu próprio interesse elas não lhe puderem ser poupadas, fazei que ele compreenda que tais aflições são necessárias ao seu adiantamento. Olha o que ele colocou aqui, aquilo que ele falou lá atrás. Se não posso tirar a aflição dele, que ele saiba, para ele entenda que isso foi necessário. Então, a minha esposa desencarnou. Eu fiquei aflito. Eu fiquei sem chão. O que eu podia fazer? Não dá para colar o espinho, não dá para consertar. Eu falei, meu Deus. E agora? E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou viver sem ela? Poxa, você ali anos e anos juntos. Quase 40 anos. E agora? O que eu precisava? De prece para me consolar. Se eu fizesse, meu Deus, o senhor é injusto, o senhor não podia ter feito isso. Não podia ter feito com isso. Eu não me conformo, eu não aceito. O que vocês diriam de mim? Um ingrato a Deus. Deus sabe o que fez, Deus sabe a hora. Na verdade, ela se libertou. Eu estou preso.
Ela se libertou. Então, a prece que eu precisava, ajuda o Newton, dê paciência a ele, o envolva, ajuda a esposa dele, que ela esteja bem, Jesus, acolha em seus braços, bons espíritos. Meu irmão altivo, eu me lembrei do altivo. Altivo, por favor, ajuda a Lourdinha. Elvira, Neuza, Cida, falo o nome delas toda hora, elas me ajudaram a vida inteira. São espíritos bondosos, são espíritos bons. Elvira, ajuda a Lourdinha. Não deixa ela sozinha, envolva. Ela não tem tanto esclarecimento quanto eu tenho. Ajuda. Estou pedindo por ela. Me ajuda, Senhor, me dê força. O que eu vou fazer? Claro, está no livro dos Espíritos. A dor da perda de um ente querido é uma dor legítima. É uma dor legítima. Essa é a palavra que está lá. Não me lembra a questão. A dor legítima. Então você pode chorar. Problema nenhum você sentir saudade, sentir falta, chorar. Qual o problema? Você não pode se desesperar. Você não pode se revoltar. Mas você pode sentir saudade. Claro, você ama a mãe, um pai, um filho, uma esposa, um esposo. E quando isso acontece, quando alguém está em dificuldade, em aflição, a gente pede, Senhor, ajuda essa pessoa. Entendeu, Luiz? Era isso que eu ia falar. Nós aqui no SEAP temos o hábito de, ou nas palestras ou no estudo, rezar no início e rezar no final. Eu sei que a intenção não é essa, né? Mas muitas vezes, na prece de abertura e de fechamento, eu aproveito a prece e peço para que alguns espíritos que eu conheci venham aqui estudar nesse momento, porque vai ser feito um estudo, né? Eu não sei se é uma intuição, mas acontece muito. Por exemplo, há muito tempo eu frequentava uma casa espírita e uma coisa me chocou muito. Uma menina linda, a menina era modelo. E ela descobriu que tinha um problema, faleceu, aliás, desencarnou, né? Em 6 meses. Aquilo me machucou, aquilo me marcou muito. Menina linda, linda, com tudo, uma vida pela frente, né? Em 6 meses ela desencarnou. E até hoje, nas minhas preces, eu coloco ela. Então. E aqui, muitas vezes eu falo, fulana, vem para cá para estudar. Está tendo uma aula, né? Mas eu vou de roldão na prece que está sendo feita. Então vamos lá. Você chama ela, a menina. Aí eu penso assim, é uma reunião pública, a gente vai... Prece a gente tem que saber direcionar. Aí eu vou e chamo, então eu também tenho uma liberdade, você pode chamar aqueles para vir estudar, eu posso dizer assim, os mendigos da rua, Senhor. Aí pega alguém que fale um pouco mais, que não tem... Claro que tem que estar aqui, tem que estar estudando, tem que ter um certo equilíbrio para estar na mesa de trabalho. Aí, os doentes que estão nos hospitais, Senhor. Os que estão na comunidade, na favela, passando frio, passando fome. Aí eu vou desfiando o rosário. Então, qual é o objetivo da reunião pública? O objetivo da reunião pública é esclarecer o público que vem aqui, encarnado e desencarnado. Eu quero que a minha mãe, meu pai, a minha amiga venham aqui. Eu antes de fazer a minha prece, eu estou dirigindo aqui o trabalho. Fulano, a gente vai ter uma reunião boa, vem aqui assistir. Antes, eu posso pensar, não tem problema nenhum. Mas na hora que eu falar, né, em nome de Deus, nos abençoe, nos proteja, vamos começar a nossa reunião pública. A gente tem que ser objetivo, direcionar. Eu vou para um trabalho de rua com os mendigos. Eu vou fazer uma visita enfermo no hospital.
Eu vou fazer um estudo do Evangelho. Eu vou fazer um estudo de André Luiz. Então, vou fazer um estudo da Dona Ivone. Estudamos aqui a Dona Ivone ainda agora. Aí, olha só, prece. Senhor, abençoe nosso momento de estudo. Nos ajude. Permita que a Dona Ivone nos ajude. Que o André Luiz nos ajude. Que a Aura Celeste se faça presente. Que o Chico... O estudo, né, da Dona Ivone, quem é que sabe do livro que escreveu, que ela escreveu, não é ela? Quem que eu tenho que evocar? Ela. Como sempre é na casa que a gente está estudando, a casa espírita, está dirigida pelo altivo, é a direção espiritual. Sempre. Sabemos que Leão Denis sempre está ao lado do altivo, está aqui junto da gente. Kardec é o responsável por tudo isso. Eu estou aqui por causa dele. A doutrina espírita, nós estamos aqui porque ele se dedicou, se debruçou sobre a doutrina. Posso chamar Kardec. Agora, é da Dona Ivone? Dona Ivone. André Luiz escreveu lá os livros. Nosso Lar... Mensageiro, a gente está estudando missionário. Vou evocar quem? André Luiz. Então, a prece tem que ser direcionada. Vou dormir, vou em casa, vou descansar. Eu posso pegar meu evangelho, fazer a minha leitura e orar por todos. Eu posso. Pelos meus parentes, pela minha mãe, pelo meu pai, pela Lurdinha, pelos avós. Peço a Deus pela minha sogra, pelo meu sogro. Posso? Senhor, não esqueça daqueles que estão doentes, em aflição, aliviai as suas dores. Pelos irmãos suicidas, dá-lhes esperança, Senhor, por todos os que sofrem. Pai, eu posso, porque eu estou na minha intimidade, estou na minha casa, estou encerrando o meu dia, estou preocupado com quem sofre, com quem chora, porque eu já estou trabalhando num ambiente que a gente se dedica ao próximo, trabalho de amor, da caridade, então... Posso. Entendeu, Luiz? Muitos oram, mas poucos sabem orar. Poucos. E toda prece tem que passar pela porta do coração. Aí vocês vejam, nós estudamos hoje aqui à tarde. A Dona Ivone encontrou um espírito suicida, que parecia que tinha acabado de se matar, não é? Como que ela ora por ele? Ajoelhada, chorando, em lágrimas, tomada de uma imensa compaixão pela dor dele. E mais, ela ficou 1 ano orando por aquele espírito, diariamente, 1 ano, conversando com ele, pedindo a Jesus por ele. E mais, ela disse que se não tivesse vigilante, poderia entrar na sintonia dele, ficar doente, se suicidar também. E mais, elevado ao cubo, a N potência e mais, um lugar distante, um bairro afastado, esmo, e ela ficava sozinha naquela casa. Ela e Deus, e os guias dela. Quando fala ela e Deus, está Jesus, estão os guias. Exemplo, certo, Luiz? Exemplo, intercedendo por alguém que está em aflição, embora desencarnado. E que ela não conhecia, né? E que ela não conhecia, que ela nunca viu. Ela nunca viu. É o exemplo da caridade, da prece intercessória. Ok? Então vamos continuar. A ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa,
O que é isso, hein? Ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa. Por exemplo, a pessoa está doente, ficou boa, a gente vai fazer uma prece. Isso é ação de graças por ela. Vamos lá, Conceição. Ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa. Prefácio. Aquele que não está dominado pelo egoísmo sente-se feliz pelo bem que o seu próximo recebe, mesmo que não o tenha solicitado por meio da prece. Olha só, Luiz se deu bem. Luiz está bem de vida, arrumou um emprego bom. Jesus, obrigado, abençoa o Luiz, que ele se sinta feliz, ele estava precisando tanto de um trabalho. Isso aqui, por uma ação de graças que o outro recebeu. O que acontece normalmente? O Luiz conseguiu esse emprego. O Luiz conseguiu esse emprego. E eu também precisando de um emprego. Olha o sentimento de inveja. Ou, por que o Luiz e não meu filho, que precisa tanto? Olha a inveja. Olha o que ele disse aqui no prefácio. Aquele que não está dominado pelo egoísmo sente-se feliz pela felicidade do outro, pelo bem que do seu próximo recebeu. Mesmo que não o tenha solicitado pela prece, ele não rezou para isso. Mas eu soube. É o meu dever fazer isso. Entendeu? Entendeu agora que é uma ação de graça? Sua colega Luana teve uma felicidade qualquer, arrumou uma coisa boa, aconteceu uma coisa boa na vida dela. Você vai ficar com inveja? Porque ela e não eu? É um sentimento comum, né? É um sentimento comum. Por que a Andressa é magra e eu não sou? Não é porque a Andressa não come, porque ela come pra caramba, que eu já vi. Ela é magrela assim de ruim, tá? Porque ela é ruim. Mas eu não posso ficar com inveja dela porque ela é magra. Eu sou barrigudo. Que bom, Andressa, tá magrinha, tá bem? Eu não estou falando mal de quem é gordinho, nada disso. Mas se eu não estou satisfeito com o meu corpo, eu não posso invejar outra que tem, ou o outro que tem um corpo bonito, esbelto. Eu que faça por onde. Então vamos lá, a prece pelo outro que se deu bem, que teve uma coisa boa na vida, que é a ação de graça. Vai. Meu Deus, que tu sejas bendito pela felicidade que foi concedida ao Newton. A Andressa. Bons espíritos, fazei que ele veja nessa felicidade uma prova da bondade de Deus. Se o bem que lhe foi concedido é uma prova, inspirar-lhe o pensamento de fazer um bom uso dele, de não se envaidecer, a fim de que esse bem não se torne um prejuízo para o seu futuro. Tu, meu bom anjo guardião, que me proteges e que desejas a minha felicidade, afasta de mim qualquer sentimento de inveja ou de ciúme. Olha aí. Termina a prece. Afasta de mim qualquer sentimento de inveja e de ciúme, que eu não tenho inveja do outro. Que eu não tenho inveja do filho do outro, porque meu filho não conseguiu o que ele conseguiu. Entenderam? Próximo. Pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Olha, rezar pelo inimigo, rezar pelo invejoso. Jesus nos recomendou isso. Quem faz isso? Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Estas palavras são o que há de mais sublime na caridade cristã. Entretanto, ao pronunciá-las, Jesus não quis dizer que devemos ter pelos inimigos
a ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos disse, por essas palavras, para esquecer suas ofensas, perdoar-lhes o mal que nos fazem, e, em troca desse mal, oferecer-lhes o bem. Além do mérito que essa conduta traz aos olhos de Deus, ela mostra aos homens a verdadeira superioridade. Vê capítulo 12, item 3 e 4. Então vamos lá. É o item 46. Eu estava aqui perdido. 46. Então, ao que há de mais sublimes, Jesus não quis dizer que devemos ter pelos inimigos a ternura que temos pelos nossos amigos. Agora você imagina, vou no exemplo que irei dar, agravando a inimizade. Então, você, Rafaela, tem uma amiga invejosa. Você tem amiga invejosa? Tem. Todo mundo tem um amigo ou uma amiga invejosa, né? Eu não ligo, é mais coisa de mulher, né, Luiz? Isso não é coisa nossa, não. Uma amiga invejosa. Essa semana uma pessoa me ligou dizendo que aconteceu uma coisa com ela, ela estava bem, e ela disse assim: depois que eu falei com a fulana, e eu não gosto dessa fulana, aconteceu isso. Ela é invejosa. Ela sempre foi invejosa. Ela, todas as vezes que eu falo com ela alguma coisa, dá errado. Deixei a pessoa falar. E ela fez um xingamento. Aquela isso, aquela aquilo. Quando ela começou com o xingamento, aí eu estava só ouvindo. Senão, não faça isso. Não faça isso. Você piora a situação. Se você sabe que ela é invejosa, por que você foi falar para ela o quê? Você queria matar ela de inveja? O que você foi falar com ela? O assunto aí, que deu ruim. Reza por ela. Ora por ela. Ela ficou uma arara quando eu disse isso. Falei, olha, melhor para você orar por ela. Não faça isso. Não faça isso. Agora eu não posso mais conversar, que eu tenho que fazer. Pronto, desliguei. É isso que você faz para a sua amiga invejosa? Jesus abençoe essa amiga. Jesus envolva. Ou você faz filha da mãe invejosa. O que você recebe de volta? O pensamento é um bumerangue. Você vai irritar mais a outra, vai atiçar mais a inveja dela. Então o que você quer fazer? Tem a fazer é orar por ela. É o que ele está dizendo aqui. Orar pelo inimigo. Vamos lá. Luiz. O camarada levou a sua mulher. Traição. Ou a mulher levou o seu marido, ou o seu namorado, o seu noivo. Traição. Ou você é abandonada, mas acontece mais com as mulheres, mas acontece com o homem também. No pé do altar, no dia do casamento, ele não aparece. Fez igual o pedreiro hoje, nem me ligou. Simplesmente não fez. Eu é que liguei para ele. E aí? Estava chuviscando. Se amanhã o tempo estiver bom, eu vou. Nem te ligou. Você ficou ali sozinho no pé do altar. Essas situações. É uma situação mais grave. É uma prova. E aí? Qual deve ser a nossa atitude? Vocês estão vendo? Nas CNTP, tudo bem. Sabe o que é CNTP? Você não fez vestibular agora? Não sabe o que é CNTP? Não estudou química? Não tem mais não? Condições normais de temperatura e pressão. Então, tinha um professor chamado Dordron.
as condições normais de temperatura e pressão, o ferro com isso vai... Então vamos lá. Aqui falando, cabeça fria, tranquila, não aconteceu comigo, estou dando um exemplo, está fácil. Quando você está na situação, é que você vai mostrar o que aconteceu. Vocês sabiam que tem sempre um motivo que a pessoa se suicida? Sempre tem um motivo. Toda semana no trabalho aqui do suicídio, culmina com suicídio. Por que que você fez isso? Fui traído. Fui abandonado ou abandonada. Alguns ainda dizem assim, e então eu matei o fulano ou a fulana e me matei. Complicou mais ainda, né? Tudo bem, nós não estamos julgando ninguém. Calma, dá o passe, porque está sofrendo muito. Reza, pede a Jesus, por alguém que você não conhece. Olha a prece intercessória. Jesus ajuda, Jesus abençoa. Vamos lá, vamos acalmando. Acalmou, deu uma tréguazinha. Vamos voltar, vamos entender. Você não morreu, você é um espírito imortal. Você chega na vida antes dele encarnar. Você está vendo a sua mãe? Você está vendo que você vai nascer? Você está vendo o que você vai passar? Você tinha que viver quantos anos? 80 anos. Se suicidou com quantos anos? Com 26. Por quê? Ah, ela me traiu, ou ele me traiu, me abandonou. Tudo bem. E a sua vida? Olha para a sua vida aqui. Caraca, eu fiz a mesma coisa. Você sabia que isso podia acontecer? Sabia. Era uma prova para mim. Se ele tivesse com a lembrança do passado dele, ele não teria sido um suicida e homicida. Porque ele fez a mesma coisa. Como a gente não lembra do nosso passado, a gente deve perdoar sempre. Até porque Jesus recomendou o perdão. Perdoar-lhes infinitamente, perdoa sempre, perdoa. Porque perdoando você está sendo perdoado também. E está crescendo, né, Nilton? E está crescendo. Porque se aquele outro te ofendeu, ele te machucou. Mas se você conseguiu perdoar, você cresceu um pouquinho no amor. Quantas dores eu provoquei na minha esposa? Eu provoquei dores nela. E eu preciso do perdão dela. E eu nunca deixei de amá-la, mas eu preciso do perdão dela. Também tive dores. Então eu também tenho que perdoar. Porque senão você sofre. Você sofre. Então o perdão deve ser incondicional em qualquer situação. Vamos agravar mais ainda a questão do inimigo? Camarada, o que acontece? Quando você fica com aquela raiva, com aquela mágoa, você se liga mais à pessoa. Mais ligado você fica. O perdão liberta. Você cresce e liberta dele. Então vamos pegar. O camarada assaltou a sua família, matou, com requinte de crueldade, fugiu. Você não estava em casa. Ou abusou sexualmente da esposa, da filha, assassinou e fugiu. Jesus pediu para perdoar somente aqueles que você ama ou perdoar incondicionalmente a todos? É uma situação difícil, é ou não é?
Se você passa por uma situação dessas, olha o que a doutrina espírita faz. Ela nos esclarece que essa vida é uma experiência e eu precisava passar por essa experiência. E aqueles entes que eu tanto amava também precisavam passar pela experiência. Porque um dia fizeram a mesma coisa ou fizemos a mesma coisa. E aquele que fez, a gente devia dizer como Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Porque amanhã ele terá que prestar contas a Deus pelo que ele fez. A nossa conta está sendo prestada agora. E se eu me revoltar, eu não passei na prova. O perdão, a questão do perdão, ou da falta do perdão, a falta do perdão, que provoca mágoas, é o sentimento que está me faltando a palavra, é um sentimento que causa um desastre no mundo espiritual, um sofrimento imenso. Se nós soubéssemos, e agora vou, abre aspas, né? Agora todo mundo está dizendo, abre aspas, né? Para não tomar culpa. São palavras do espírito Inácio Bittencourt, através do altivo, dizendo para a gente, quando falávamos sobre o perdão: se vocês soubessem o que a mágoa faz aqui no mundo espiritual, vocês escreveriam um verdadeiro compêndio. O que a mágoa faz. E nós sabemos disso, porque nós já ficamos magoados. Nós já fomos machucados. Mas nós também machucamos. Nós também magoamos. Então, com a consciência que a gente está hoje, com o desenvolvimento espiritual que a gente está tendo, fazendo, com a doutrina espírita, o que a doutrina espírita está fazendo em nós, a gente tem um dever de perdoar. A gente tem um dever de perdoar. Aí, ele dá aqui uma prece, né? Fala a prece aí. Meu Deus, perdoa, perdoa o mal que me fez, perdoo a fulano o mal que me fez e o que pretendeu me fazer, como desejo que tu me perdoes e que ele também me perdoe as faltas que eu tenha cometido. Se tu colocastes no meu caminho como prova, que a tua vontade seja feita. Afastai de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo e todo desejo malévolo contra ele. Fazei que eu jamais sinta alguma alegria pelas infelicidades que possam lhe acontecer e nenhum pesar pelos benefícios que ele venha a receber, a fim de não desonrar a minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, se estender sobre ele ou sobre ela e levá-lo a nutrir melhores sentimentos em direção a mim. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe pagar o mal com o mal entrem em meu coração, porque o ódio e a vingança só pertencem aos maus espíritos encarnados e desencarnados.
que, ao contrário, eu esteja pronto a lhe estender a mão fraterna, a pagar-lhe o mal com o bem e ajudá-lo se estiver em meu alcance. Para provar a sinceridade das minhas palavras, desejo que se apresente uma oportunidade para ser-lhe útil, mas principalmente, ó meu Deus, livra-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, molestando-o com uma generosidade humilhante, o que faria com que o fruto da minha ação se perdesse, visto que eu mereceria que me fosse aplicada estas palavras do Cristo. Já haveis recebido a vossa recompensa. Que beleza, hein? Que beleza. Então, imagina se Jesus tivesse guardado mágoa de Pedro, porque o negou, não dando a ele a oportunidade de rever o caminho. Se Jesus tivesse guardado mágoa de Judas, que o entregou, ele que amava Judas, porque foi escolhido por ele. Se Jesus guardasse mágoa de Pôncio Pilatos, de Herodes, Jesus não andava com Pôncio Pilatos. Por isso ele disse: amar o inimigo não é você botar ele dentro da sua casa, você andar com ele. Amar o inimigo é você perdoar. Perdoar sempre. E assim, Jesus, nós pedimos perdão pelas nossas ofensas. Pedimos perdão a todos aqueles que nós magoamos, que nós fizemos chorar. Muitas vezes, Senhor, fazemos chorar aqueles que mais amamos. Que eles nos perdoem. Que o Senhor também nos perdoe. Ó Senhor, também nós perdoamos aqueles que nos ofendem ou que nos ofenderam. Pedimos perdão por todas as vezes que infringimos a tua lei, nesta ou em outra existência. E pedimos, e também, nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Perdão. Assim como dissestes a Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, toda e qualquer ofensa. Que saibamos perdoar, Senhor. O perdão é filho do amor. E o amor só reina quando não existe mágoas. Envolva todos os irmãos aqui presentes. Envolva todos aqueles que nos ouvem à distância, Senhor. Que todos tenham forças para perdoar. Que todos tenhamos forças para amar. Obrigado, Jesus, por nos trazer e exemplificar o perdão e o amor. Obrigado, Allan Kardec, que nos fez entender e compreender Jesus. Obrigado aos Espíritos do Senhor que nos incentivam ao amor. Obrigado ao altivo, a toda a direção espiritual da nossa casa, que está fazendo com que nossa alma cresça. Obrigado, Lourdinha, meu grande amor. Obrigado, irmãs queridas. Despeça-nos e que possamos chegar aos nossos lares em paz, em segurança, mas leves, Senhor,
depois do contato com o teu amor. E que a nossa noite de sono seja proveitosa. Então, em nome do amor que vibra nesta casa, do amor do altivo, da direção espiritual do SEAP, em nome do nosso amor, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado então os estudos da noite de hoje. Que assim seja.